Como a Irlanda virou a casa das maiores multinacionais do mundo todo. Em 1985, a Irlanda era considerada um dos países mais pobres da Europa Ocidental. Milhares de jovens irlandeses deixavam o país todos os anos, em busca de uma vida melhor. Eles imigravam para os Estados Unidos, Canadá, Austrália, UK, entre outros países. Hoje, porém, essa mesma Irlanda abriga operações de empresas como Google, Meta, Microsoft, Apple, dentre outros gigantes da tecnologia. Mas a pergunta que fica é: como uma pequena ilha com um pouco mais de 5 milhões de habitantes conseguiu se transformar em uma das maiores bases de multinacionais do mundo todo? E essa resposta envolve estratégia ousada, impostos, educação e uma decisão que mudou para sempre o destino da Irlanda. E o começo de tudo. Em 1985, a Irlanda estava longe de ser um país próspero, desse mesmo país que a gente conhece hoje. Durante boa parte do século XX, a economia irlandesa era relativamente pobre. O país dependia fortemente de agricultura e tinha pouca indústria, oferecia poucas oportunidades de trabalho para a população irlandesa. E para muitos jovens irlandeses, deixar o país parecia ser a melhor alternativa. E com isso, a Irlanda tinha um problema difícil de resolver. Ela conseguia formar pessoas talentosas, mas não conseguia criar oportunidades suficientes para mantê-las no território. E foi justamente nesse momento que o país começou a repensar a sua estratégia. Em vez de tentar competir diretamente com grandes potências industriais ou de criar gigantes nacionais do zero, a Irlanda decidiu seguir outro caminho: atrair quem já tinha dinheiro, tecnologia e capacidade de crescer por si só. A ideia era simples: se as grandes empresas estrangeiras viessem para a Irlanda, elas trariam investimentos, dinheiro. E esses investimentos criariam empregos. Os empregos atrairiam profissionais. E com o tempo, toda a economia poderia crescer ao redor dessas empresas. Mas tinha um pequeno problema. A Irlanda precisava convencer essas companhias a escolherem um país pequeno, que até pouco tempo atrás era visto como uma economia periférica da Europa, uma economia pouco desenvolvida. E foi aí que começou uma das transformações econômicas mais impressionantes do continente europeu. A primeira peça do quebra-cabeça foi a educação. O país ampliou o acesso à educação e passou a incentivar áreas como a tecnologia, engenharia, ciências e negócios. O objetivo era criar uma força de trabalho capaz de atender exatamente às necessidades das empresas que o governo queria tanto atrair para o seu território. E isso é fundamental, porque uma multinacional pode até se interessar por impostos baixos, mas ela não vai investir bilhões, milhões em um país onde não consegue encontrar profissionais qualificados. Mas ainda faltava um ingrediente, e esse ingrediente chamou a atenção do mundo inteiro. Durante décadas, a Irlanda manteve uma das maiores taxas de imposto corporativo da Europa. Era a famosa alíquota de 12,5% e se tornou uma das marcas registradas da economia irlandesa. Para uma empresa que movimenta bilhões, a diferença entre pagar uma taxa mais alta em outro país e pagar uma taxa menor na Irlanda pode representar uma economia absurda, gigantesca. E isso chamou muito a atenção, especialmente das empresas americanas. Existe um detalhe também importante de mencionar. A Irlanda, ela não venceu essa disputa apenas porque ela cobrava menos impostos. Se fosse tão simples assim, vários outros países também poderiam reduzir os impostos, teriam feito exatamente a mesma coisa. Mas o verdadeiro diferencial foi a combinação de várias vantagens. E uma das maiores delas estava justamente na localização do país, a porta de entrada para a Europa. A Irlanda faz parte da União Europeia. Isso significa que uma empresa instalada no país pode operar dentro de um enorme mercado integrado, com acesso a centenas de milhões de consumidores europeus. E para uma empresa americana, isso é considerado extremamente atrativo. Essa empresa pode estabelecer, por exemplo, uma operação em Dublin e, a partir dali, pode coordenar negócios em diversos países europeus também. O nascimento do Celtic Tiger, ou Tigre Celta. A partir dos anos 90, a economia irlandesa entrou em uma fase de pleno crescimento. Foi aí que a Irlanda ficou conhecida como Tigre Celta. Os investimentos estrangeiros aumentaram significativamente. Muitos empregos foram criados e a economia se expandiu rapidamente. E foi aí que a Irlanda começou a deixar para trás a imagem de um país pobre e periférico. Grandes empresas passaram a olhar para a Irlanda de uma maneira diferente. E uma das maiores multinacionais chegou na Irlanda. A Google escolheu Dublin para sua sede europeia. A Meta também estabeleceu na cidade uma de suas principais bases internacionais. A Microsoft também mantém grandes operações no país. O LinkedIn também escolheu Dublin como a sua sede europeia. A Amazon, PayPal, eBay também possuem operações importantes na Irlanda. Mas a transformação não aconteceu apenas no setor da tecnologia. Outro segmento encontrou na Irlanda um ambiente extremamente favorável, que foi a indústria farmacêutica. Grandes empresas como Pfizer, Johnson & Johnson, Abbott Laboratories, Medtronic e a Boston Scientific possuem grandes operações no país.
E com o tempo, a Irlanda se tornou um dos principais centros farmacêuticos de tecnologia médica do mundo. E esse fenômeno criou algo ainda muito mais poderoso, que é um efeito que os cientistas conhecem bem, o efeito da concentração. Quando uma empresa atrai dezenas de outras empresas. Imagina que uma gigante da tecnologia decide abrir uma grande operação em Dublin. Ela precisa contratar milhares de funcionários, mas também precisa de advogados, consultores, bancos, empresas de recrutamento, especialistas em tecnologia, fornecedores de software, empresas de contabilidade, serviços de logística, profissionais de limpeza e outros profissionais especializados em outras áreas diferentes. E com isso, outras empresas também começam a aparecer. Algumas dessas empresas vêm para fornecer serviços à primeira empresa. As outras percebem que existe uma grande quantidade de profissionais qualificados disponíveis. E outras empresas querem simplesmente estar próximas de seus próprios clientes e parceiros. Enfim, uma empresa atrai a outra, que atrai outra e que atrai outra. Até que, pouco a pouco, uma cidade inteira começa a se transformar. E foi exatamente esse fenômeno que aconteceu em Dublin, principalmente. Agora a gente vai falar sobre a polêmica dos impostos. Durante anos, diversos países acusaram a Irlanda de funcionar na prática como uma espécie de paraíso fiscal para grandes multinacionais. A crítica era que algumas empresas conseguiam estruturar os seus negócios de forma a registrar lucros na Irlanda e assim reduzir a sua carga tributária global. O caso mais famoso nesse sentido envolveu a Apple. A disputa chegou até na União Europeia e provocou um debate que ultrapassou as fronteiras da Irlanda. Se você nunca escutou esse caso, vale a pena você pesquisar. E a questão era simples de formular, mas extremamente difícil de resolver. Onde uma empresa global deveria pagar os seus impostos? No país onde está a sua sede? No país onde estão os seus funcionários? Ou nos países onde seus produtos e serviços são desenvolvidos? Essa discussão ajudou a impulsionar uma mudança importante no sistema tributário internacional. E então veio o Brexit. Quando o Reino Unido decidiu deixar a União Europeia, surgiu uma nova oportunidade para a Irlanda. Muitas empresas começaram a repensar onde deveriam manter as suas operações dentro do bloco europeu. E a Irlanda tinha uma combinação extremamente rara e atrativa para as empresas. Ela era membro da União Europeia, ela é membro da União Europeia, fala inglês e para muitas empresas internacionais isso tornou o país ainda mais atraente. O Brexit acabou reforçando uma posição que a Irlanda já havia construído ao longo de décadas. O preço do sucesso. Dublin cresceu e cresceu muito. Toda a atividade econômica trouxe empregos e investimentos, mas também pressionou a infraestrutura da cidade. Os preços dos imóveis dispararam. O custo de vida aumentou muito. E encontrar moradia se tornou um dos maiores desafios enfrentados pela população. Isso é uma consequência comum quando uma economia cresce muito mais rápido do que a sua infraestrutura consegue acompanhar. E a Irlanda conseguiu resolver um problema antigo, mas acabou criando novos desafios. Vamos chamar de desafios, né? E então isso mostra que o sucesso econômico também pode ter um preço alto. E então, qual foi o verdadeiro segredo da Irlanda? O país criou um ambiente onde grandes empresas tinham motivos suficientes para investir. Formou profissionais qualificados, construiu uma relação estratégica com empresas estrangeiras, e essa talvez seja a parte mais importante da história, porque as políticas econômicas elas podem até mudar, os impostos também podem mudar, governos podem mudar, mas uma estratégia mantida por décadas pode criar algo muito mais poderoso, que é um ecossistema econômico difícil de ser substituído. E a grande lição da Irlanda é que um país pequeno não precisa necessariamente competir com grandes potências nos mesmos termos. Então, a Irlanda ela não tentou ser os Estados Unidos, não tentou ser a Alemanha, não tentou construir uma economia baseada no tamanho do seu território ou da sua população. A Irlanda ela encontrou uma posição estratégica, que é ser uma ponte entre algumas das maiores empresas do mundo e o mercado europeu. E essa estratégia funcionou. Hoje, quando a gente vê os escritórios de uma das maiores empresas do mundo espalhadas por Dublin, a gente está vendo o resultado de uma transformação que levou décadas para finalmente acontecer. Então, a Irlanda não ficou rica por acaso. Ela tomou uma decisão, depois tomou outra, e continua seguindo a mesma direção por décadas. Primeiro, investiu na educação, e depois ela criou um ambiente competitivo para as empresas. Depois, ela atraiu as multinacionais. E essas multinacionais trouxeram empregos, conhecimento. E com o tempo, criaram um ecossistema que passou a atrair ainda mais as empresas. Foi todo um ciclo, mas um ciclo diferente daquele que existia no passado. A Irlanda deixou de ser um país onde as pessoas queriam escapar e se tornou um país para onde gigantes da tecnologia e profissionais do mundo inteiro querem trabalhar. No fim, enfim, a história da Irlanda mostra que tamanho não determina necessariamente a influência econômica de um país.
Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe um like, já se inscreve no meu canal se você ainda não se inscreveu. E eu tô sempre por aqui, trazendo conteúdo útil e relevante sobre a Irlanda, sobre a União Europeia em geral, sobre imigração, sobre carreira internacional e recrutamento. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!